Olá, eu sou o professor Domingos e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre 5 pontos que a gente pode fazer para que o desempenho seja melhor nas avaliações que vocês têm aí na universidade. Eu sou professor há alguns anos, leciono no curso superior da Medicina Veterinária há 15 anos e a gente sempre percebe, conversando com os alunos, alguns pontos que merecem ser discutidos até mesmo para que possa, trazer uma melhoria aí nos resultados, nas avaliações. O primeiro ponto é o seguinte: a gente percebe que todos nós, inclusive eu, todos nós, o sistema ele é feito dessa forma, ele nos prepara para fazer prova. E aí eu acredito que esteja o primeiro grande erro. Nós não podemos estudar para fazer prova. Nós devemos estudar para aprender. A questão é como trabalhar isso daqui para frente de forma que a gente veja a prova não como um fim, não como um final, mas como um processo que a gente precisa de passar para ter o certificado aí, que seja de qualquer curso superior ou de qualquer finalização de um processo educativo. Então, de uma maneira geral, a primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte: não estude para prova, estude para você, estude para aprender. É muito natural que a gente não estude todo dia, estude sempre na véspera da prova para fazer o exame. E aí está o grande erro, porque dessa forma a gente meio que negligencia os assuntos que são dados no decorrer do processo do período letivo e a gente preocupa muito com aquele dia da prova. Então, a primeira dica que eu dou é a seguinte: dica número 1, estude para você, estude para aprender, não estude para fazer prova. Dica número 2, estude a matéria do dia, dada no dia, no mesmo dia. Essa é a grande dica, é a dica quente. Por quê? Já existem estudos de neurociência mostrando que a gente absorve melhor aquele conteúdo que é ministrado nas aulas quando estudado no mesmo dia. Então, a dica número 2 seria você: teve aula hoje, estude essa matéria da aula hoje. Teve aula de manhã, estude esse conteúdo dado na aula de manhã à tarde. Teve aula à tarde, estude esse conteúdo da aula da tarde à noite. Não espere passar o dia. Por quê? Dessa forma, vocês acabam absorvendo, assimilando melhor esse conteúdo. E uma outra sugestão que a gente pode dar é a seguinte: ao estudar, estude escrevendo. Evite, por exemplo, você usar o telefone celular ou você usar o computador para estudar. O estudo, quando feito de forma escrita, ele é muito mais efetivo porque ele distrai menos a gente. Então, a segunda dica é essa: estude no dia a matéria dada no dia. Dessa forma você evita acumular o conteúdo e você aproveita bem melhor os assuntos que foram dados em sala de aula. Outra dica número 3 que eu queria passar para vocês. Todos nós enquanto estudantes, enquanto professores, mas principalmente para vocês que estão fazendo aí as disciplinas, todo horário, toda grade de horário existem janelas. Aproveite essas janelas para você poder estudar a matéria do dia. Então, por quê? Porque o ideal é a gente estudar pouco todo dia. E às vezes aquele horário que seria perdido na cantina, seria perdido com conversa, seria perdido até com mesmo sem ter nada para fazer, aproveite essas janelas, monte o seu horário, aproveite, vá para a biblioteca ou até mesmo na própria sala de aula, aproveite essas janelas para estudar a matéria que foi dada no dia. Dessa forma você aumenta a eficiência e você diminui a carga de estudo, muitas vezes que seria para ser dado, para ser feita em casa, em horário fora do período escolar. Terceiro, quarto ponto que eu queria passar para vocês, quarta dica. De uma maneira geral, boa parte das escolas, boa parte dos professores, principalmente nas universidades, eles liberam, fica disponível hoje online, em aula rede, o conteúdo das aulas já do semestre letivo. Se possível, leia a aula que vai ser dada naquele dia antes da aula e aproveite a aula para entender a matéria. A gente percebe que muitas vezes a aula ela não é aproveitada da forma como deveria. Então, uma aula bem assistida, uma aula
bem aproveitada, ela diminui o seu tempo de estudo em casa ou fora da sala. Então, o que eu acredito que seja interessante pensar é da seguinte forma: a aula ela é para entender o conteúdo. Então, aproveite aquele momento para você buscar entender o que está sendo dado. Não saia da sala de aula sem entender o conteúdo que foi dado. Pergunte ao professor, tire as suas dúvidas naquele momento. E se você vá para a aula já tendo lido o conteúdo anteriormente, a chance de você assimilar aquela matéria dada e inclusive ter condição de tirar dúvida com o professor naquele momento, né, onde a aula está sendo dada, ela aumenta e aumenta a sua eficiência, né, a sua eficiência em ter melhores resultados. E a dica número 5, por incrível que pareça, estude pouco, mas estude todo dia. Um erro muito comum que acaba estressando, acaba tirando das pessoas até uma certa tranquilidade, gerando ansiedade e aí um efeito cascata, o que traz uma piora significativa nos resultados a partir daí, é não estudar todo dia e fazer um estudo muito intensivo na véspera da prova. Esse é um erro fatal. Primeiro porque você já vai com o tempo contra você, você já tem o fator tempo contra você, você tem uma quantidade enorme de conteúdo para estudar num pouco período de tempo, muitas vezes vai ter que varar a noite, entrar à noite para poder estudar aquilo que foi dado para a prova do dia seguinte, e as horas de sono são preciosas. Então a dica número 5 é: estude menos, por incrível que pareça, mas estude todo dia. Isso faz com que o aproveitamento seja muito melhor. E de novo, dessa maneira a gente estuda para aprender e não para fazer prova. E para finalizar, eu queria deixar com vocês uma dica de leitura. Não é jabá, viu? Eu não estou ganhando nada com isso, mas aliás, sim, a gente ganha lendo esse material, porque na verdade essas sugestões que eu dei para vocês, boa parte foi tirada desse livro que eu vou indicar, do professor Pierluigi Piazzi, Aprendendo Inteligência. São dicas interessantes para alunos de curso superior e eu acredito que é uma leitura que vale a pena. Na sequência aparece para vocês aí a imagem, a foto da capa do livro. É um livro que é fácil de encontrar em qualquer referência, em qualquer biblioteca vocês têm acesso a esse material. Vale a pena ler para vocês colocarem em prática essas sugestões que com certeza vai melhorar bastante o desempenho de vocês enquanto aprendizado. Ok? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. A gente conversa mais sobre esse assunto de aprendizado e algumas questões técnicas.